lição 10 do curso Fé. Só que antes de ler a lição 10, nós vamos logo aqui na Bíblia. Pega comigo lá no livro de Lucas, Lucas capítulo 16, versículo o versículo é o 20. Pode ler? Diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de purpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se alguns dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Agora presta bem atenção que o evangelho está sendo pregado por todos os lugares, e todo mundo hoje tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e tem a oportunidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas alguns preferem viver a vida regalada, como disse Jesus. Esse fato que ele usa aqui não quer dizer que todo rico vai para o inferno, mas também não quer dizer que todo pobre vai para o céu. A questão de ser rico ou pobre é o estado da pessoa espiritualmente falando. Tem gente que ele vive como quer e faz o que ele quer. Quando nós nos convertemos, nós já não fazemos mais o que queremos e já não vivemos mais como a gente quer viver. Então nós devemos viver exatamente como Jesus determina que a gente viva. Esse é o pobre que não faz tudo o que ele quer fazer. Às vezes acontece ou pode acontecer de vir até um certo desejo de fazer o que as pessoas do mundo faz, como tem às vezes cristãos que ainda têm esse desejo de estar no mundo ou de viver conforme o mundo vive, viver nas festas, nas orgias da vida ou nas prostituições. Teve até um camarada que diz que o hormônio não se converte, como às vezes tem um homem que se olhar para uma mulher ele deseja, mas a pessoa ela é crente. Só que por Jesus a pessoa ele luta contra aquilo, ele não se entrega àquele desejo.
A pessoa não faz o que está no coração dela ou o que ela desejou fazer ali no momento. Isso é coisa que vem da nossa carne. E nós lutamos para vencer isso e não fazemos o que? Os ricos, no caso que Jesus falou, aquelas pessoas que fazem tudo o que querem ou tudo o que desejam, nós não fazemos o que eles fazem mais. Aquele que aceita Jesus, ele já tem que viver diferente. Ele não pode ser a mesma pessoa que ele era antes de Cristo, porque tem gente que é assim, parece que Jesus não consegue mudar a vida dele ou a vida dela. A pessoa se converte, mas os comportamentos continuam sendo a mesma coisa, não mudou nada. Aí a pessoa diz, não, Deus me aceita como eu estou e eu vou ficar dessa forma. Só que vai chegar um dia, vai chegar um momento que não vai ter como a pessoa falar isso, porque não vai colar. No caso, para Jesus não cola. A Bíblia diz que Deus conhece os seus, Deus sabe quem é os seus, e a pessoa que é, também sabe. Quem não é, também sabe se é ou não de Cristo, se pertence ou não a Jesus. No caso aqui, o rico, ele fazia festas, ele vivia como queria, não tinha falta de nada, tudo que o corpo dele desejava, ele fazia. E o Lázaro já não podia fazer, até porque não tinha condições. Nós não temos mais condições de fazer o que a gente fazia antes. Agora, a gente faz o que Deus quer que a gente faça. Ou nós temos que estar disposto a fazer o que Deus nos manda fazer. Então, nós somos direcionados por um Deus, nós vivemos na presença desse Deus e nós temos que prestar conta a Ele. O ímpio ou o rico, entre aspas falando, ele não tem que prestar conta a ninguém, a vida dele é a vida dele, ele vive como ele quer, ele vive como ele bem entende. Por isso muitos não querem passar hoje para o nosso lado, porque a vida deles estão aparentemente boa. A vida desse camarada aqui, ele tinha falta de alguma coisa? Se a gente for lá em Apocalipse 3:17, a gente vai ver Jesus falando de uma das igrejas, que diz assim, rica sou, porém ele diz, você é pobre, miserável, cega e nu. E o interessante é que era uma igreja que estava indo contra as vontades de Deus, mas era uma igreja rica financeiramente, que não tinha falta. Não tinha falta de nada, de tudo ela era suprida. Não que seja pecado ser rico, irmão. E não que seja santidade ser pobre. Não é isso. É a vida espiritual que nós estamos tratando, o que Jesus está falando. Como que está a nossa vida espiritual, ou como tem sido a nossa vida? É uma vida de renúncia, nós estamos renunciando às nossas vontades para servir a Deus, para fazer o que Ele se agrada, ou a gente faz tudo que a gente deseja? Se nós fazemos tudo o que desejamos, nós somos pessoas pobres, miseráveis, cegas e nu. Mas se nós fazemos tudo o que Jesus quer que a gente faça, ou se a gente se esforça para agradar a Deus, aí nós podemos nos considerar pessoas ricas, pessoas que são supridas pelo próprio Deus na vida financeira. O nosso coração não vai ser um coração perturbado. A nossa vida espiritual será uma vida santa, uma vida justa, uma vida reta e uma vida agradável aos olhos de Deus. Lembra do que ele falou a respeito do Jó? Observastes o meu servo Jó, homem reto, íntegro, fiel a mim e que faz o quê? Se desvia do mal. Então Satanás sabia que Jó era assim, sabia ou não? Sabia. Tanto Deus como Satanás sabe, como as pessoas sabem quem é e quem não é. Dá para se ver a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Hoje no mundo nós vemos a diferença. Às vezes tem até pessoas que olham para certas denominações ou certas igrejas e veem que ali não tem nada de Deus. E sabe que ali não tem Deus naquele lugar. Porque as pessoas, elas estão sendo aceitas, recebidas, e assim, como ela chega, ela tem que ficar, ela não precisa mudar. Ela muda se ela quiser. Tipo, a palavra não confronta. É aquela palavra que só satisfaz o ego. Se for para mim manter uma igreja cheia dessa forma, eu prefiro não ser nem pastor. E às vezes tem hora que baixa assim o espírito do João Batista, né? Aí vem aquela mensagem que as pessoas ficam meio assim, né, inquieta no lugar, que não está sendo tão prazerosa de ouvir, porque quando se fala do pecado, aí vem assim aquele incômodo, principalmente na vida de quem não quer mudar. Aí tem gente que até fala às vezes, mas alguém falou da minha vida para o pastor, ou alguém falou.
Acho que foi a minha esposa. Não, é Deus que fala, porque Ele conhece a gente. Conhece ou não conhece? Deus sabe quem é a gente. Então, tanto que Jesus falou através de João para, no caso aqui, o pastor dessa igreja, que ele precisava mostrar para o povo, ele tinha que ver que eles não estavam tão ricos assim como eles achavam. Vamos lá para você ver? Apocalipse, eu não ia lá não, mas a gente vai lá para não ficar só nas minhas palavras. Apocalipse, capítulo 3, 17. Eu acho que é esse aqui, se não for a gente procura. Isso, aqui mesmo. Só que você vai primeiro aqui no livro, aliás, no livro de Apocalipse, só que o versículo 14. No versículo 14, eu leio aqui para você, caso você não achou que é para a gente ir mais rápido. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz quem? O Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. No caso aqui, Jesus estava falando. Então vamos supor que Jesus diga assim: ao anjo da igreja do bairro da Paz, aquele que está liderando, que está cuidando do povo, escreve e diz assim para ele. Aí o que ele mandou falar? Eu sei as tuas obras, eu te conheço, eu sei quem você é, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, ou for aquela pessoa desviada não, aquele que não conhece, que é o frio, ou aquela pessoa fervorosa que serve a Deus com fervor, com vontade, com desejo, que é o quente. Uma hora buscava a Deus, mas estavam mais se importando com a vida na terra. Serviam a Deus, mas com importância na vida terrena. Assim, porque és morno e não frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, o que eles falavam? Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha só, uma palavra dessa é boa? Geralmente um exemplo. O que a esposa quer ouvir do marido? Nossa, parabéns, meu amor, você é demais, você é assim, você é uma boa mulher, você é isso, você é aquilo. Mas o que ela não quer ouvir? Você não está fazendo o que eu quero que você faça. Você está fazendo tudo errado. E não é só a esposa, o homem também não quer ouvir isso, o marido. A gente só quer ouvir elogios. Só que para ser elogiados, nós temos que fazer o que é certo. E Deus não estava se agradando, por isso não veio sobre aquela igreja elogios. Mas eles falavam, eu estou bem. Eles falavam, eu não tenho falta de nada. Graças a Deus eu estou suprido. Mas estava faltando. O que estava faltando? Estava faltando Deus neles. Estava faltando o fervor de Deus na vida deles, porque já não mudava mais ou já não vivia mais conforme os preceitos bíblicos. Aí tem gente que ela baseia a vida espiritual dela pela vida financeira que ela tem. Tem gente que é pobre, mas Jesus olha para ele e diz assim, esse aqui é rico. Mas tem gente que é rico, Jesus olha para ele e diz, esse aqui é pobre. Foi o caso aqui dessa igreja. Aí continuando, aconselho-te que de mim compres ouro, prata no fogo, ou refinada no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, ou o teu pecado, e que unja os olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo e castigo a todo quantos amo. Então aquela igreja estava sendo repreendida e castigada. Aí diz, sê pois zeloso e faz o quê? Arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aqui Deus estava tratando com quem? Com as igrejas. Então, na igreja, dentro da casa de Deus, irmão, a gente vê quem serve a Deus e quem não serve. Dentro da casa, eu não estou falando nem no mundo, mas eu falo dentro da igreja, a gente sabe quem é e a gente sabe quem não é, como às vezes tem pessoas que você olha para ela e diz assim, o fulano ainda não se converteu. Mas por causa de quê? A árvore é conhecida pelos frutos. Então, em uma mesma igreja que tem pessoas santas, também tem pessoas
pecadoras, que não querem mudar. Ou pode ser aquela igreja que o todo dela, ou todas as pessoas que ali estão errando contra Deus e não querem mudança. Uma igreja assim não será honrada pelo Senhor. Ou uma pessoa que vive em pecado, ou que vive na desobediência da palavra, ela não vai ter de Deus a recompensa que ela quer ter, ou que ela precisa ter, porque todos nós desejamos, toda a humanidade deseja salvação, mas nem todos serão salvos. Mas por que não serão? Porque não ouvem a voz do Espírito Santo. Aí a pessoa ouve a voz de certos pastores, de certas pessoas que até pregam heresias, mas não consegue escutar a voz de Deus, a voz do Espírito Santo que fala com ela. Como esse camarada, ele era rico e provavelmente era um rico que tinha ouvido anunciar o evangelho. Aí quando ele vai para o inferno, quando ele chega lá, como diz a Bíblia, no Hades, ele faz uma oração, mas em vida ele não orava, né? Como tem gente que ela não ora quando está nessa vida, aí quer orar, quando estiver no inferno muita gente vai orar, mas só que a oração, enquanto a gente está aqui na terra, as nossas orações é ouvida e é respondida. Quando a pessoa partir daqui e for para o inferno, lá ela vai até orar, clamar a Deus, só que os clamores dela vai ser ouvido, mas não vai ser atendido. Como Abraão disse aqui para ele. Aqui o interessante é que aqui agora o Abraão era pai, né? Como às vezes tem gente que não chama ou não vive na presença de Deus como se ele fosse pai. Mas lá no inferno ela vai clamar: pai, meu Senhor, me socorre, me acuda. Só que não vai mais poder, ou Deus não vai mais poder acudir. Hoje Deus ainda pode acudir a gente. Amém? Hoje Jesus ainda pode nos resgatar. Ele ainda pode nos salvar, nós ainda temos a condição de orar e temos a nossa oração respondida. Quando tivermos aflitos e orarmos, Ele ouve. Quando a gente tiver com problema, sofrendo e pedimos a Deus ajuda, Ele ajuda. Mas se nós não pedimos aqui na terra, nós vamos pedir no inferno, mas só que a diferença é essa: na terra Deus responde, no inferno não. Vai ter muitos clamores. Como você pode ver, hoje, irmão, vários lugares são cheios, boates, bares, e muitos lugares que se pregam a palavra de Deus não tem tantas pessoas assim. Por quê? Porque às vezes a pessoa diz assim: o pregador fulano de tal é muito duro, lá não é bom. Bom é o lugar em que as pessoas não me constrangem ou não me confrontam. Ninguém quer mais ser constrangido ou confrontado. Aí vai chegar o dia que a pessoa não vai poder entrar aonde ela quer entrar. Como teve até uma pessoa que perguntou para um camarada, disse assim: pastor, eu posso beber cachaça? Pode. O pastor disse: pode. Eu posso ir para as boates? Pode. É mesmo, pastor? Posso? Pode. Aí, pastor, eu posso me prostituir? Pode, não tem problema, você pode se prostituir. Eu posso fazer tudo de errado? Pode. E o que eu não posso fazer então? Ir para o céu dessa forma. Porque tem gente que ela quer ir para o céu, mas ela quer viver a vida na terra do jeito dela. E não é bem assim. Para viver com Jesus tem regras, tem normas que nós precisamos atender, ou nós precisamos nos atentar para isso. Aí a gente vai ser afligido porque pode ser que a gente queira ou venha alguma vontade de fazer, mas a gente sabe que nós não podemos, porque agora nós pertencemos a Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. É aquele ciúme que cuida. Deus não quer, irmão, nos ver na mão de qualquer um. Ele quer ver você simplesmente, constantemente na presença dele. É o que Deus quer. E o próprio Jesus falou que ele virá e nos levará para que a gente esteja no mesmo lugar que ele. Olha só que bênção. Mas tem gente que não vê isso. Aí ela acha assim: não, eu vou viver a minha vida, aí Deus vai agir de misericórdia e vai me salvar a si mesmo. Não é bem assim que a coisa funciona. Esse rico fazia o que bem entendia. Já o Lázaro até olhava e ficava até admirado com a vida do rico e até desejando fazer muita coisa que o rico fazia. Lembra do Asaf? O Asaf diz assim: quanto a mim, quase os meus pés tropeçaram. Porque eu olhava para o rico e o Asaf olhava para o rico e não via no rico aflição.
Poxa, a vida do rico é boa, ou daquela pessoa que está no mundo, que não está servindo a Deus, parece ser melhor do que aquele que está na igreja, parece ser melhor do que aquele que está servindo a Deus, porque infelizmente, irmão, tem muitos cristãos que andam por aí tristes e não têm em si a alegria da salvação. Só o fato da gente ser salvo já é uma alegria enorme, ou já deve ser, né? Como Jesus falou, não vos alegrei porque os demônios vos submetem, mas vos alegrei-vos porque o vosso nome está escrito no cadastro do governo, no livro da vida. Então a gente sabe que após essa vida nós teremos uma vida com Jesus. A gente já tem aqui, mas vamos ter na presença dele. A gente vai viver constantemente nos céus com ele. Olha só que bênção. Quer uma bênção maior do que essa? Mas muitos não veem isso. E aí se importam com prazeres, aqui momentâneo, como foi o caso daquele rico, como estava sendo aqui com esta igreja. Jesus ainda estava conservando eles, ainda estava repreendendo, ainda estava tentando mostrar para eles onde eles estavam errando. Alguns, irmão, não queriam ver. Como ele disse, eu estou à porta e bato, quem ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele ceará comigo. Eu estarei com ele e ele estará comigo, eu viverei nele, eu habitarei nele, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Só que Deus não vai habitar em qualquer um. Ele não vai fazer morada em qualquer um. Não são todos que têm esse Espírito. Não são todos que podem receber esse Espírito. Até porque para receber o Espírito de Deus, irmão, a pessoa tem que desejar mudança. Não é que a pessoa vai ser 100% perfeita, mas quando você deseja mudança e deseja ser guiado por Deus, Ele te envolve com o Espírito que vai te dar força para mudar, que vai te dar condição de mudar, de largar o que você precisa largar, de deixar o que você precisa deixar para viver uma vida santa e agradável aos olhos de Deus. Então a gente entende que hoje os que estão lá, no caso lá que eu digo no mundo, podem passar para o nosso lado. Pode ou não pode? Nós estávamos lá, não estávamos? A gente estava no mundo perdido, a gente não estava? Aí agora a gente passou para cá, não passou? Nós estamos aonde agora? Nós fazemos parte do povo de quem? De Deus, não é? Então nós saímos de lá, das trevas, e passamos para a luz. Se eu quiser sair daqui da luz e voltar para as trevas, eu posso? Posso. E se eu quiser sair de novo de lá e voltar para cá, eu posso? Não tem gente que fica assim? Ele vai, volta, não se firma. Aqui tá bom, glória a Deus. Aí começa uma vida santa, aí depois começa a desejar o que os outros estão fazendo, se eu vou para lá. Porque lá está melhor. É aquele que vai conforme a zoada, né? Conforme o barulho. Você pode ver que quando você andava no mundo, você ficava procurando as festas. Aí eu era assim, quando eu saía, que eu escutava os batuques, eu digo, olha ali tem um negócio bom. Tuc. Aí eu digo, olha, ali é bom. Aí eu ia para lá. Só que eu chegava lá e às vezes não estava tão bom assim quanto eu tinha ouvido que estava. Aí eu ia procurar outro lugar que tivesse melhor. Aí ficava saindo, procurando outro lugar. Então tem gente que está assim, quando ele vê o mover de Deus no lugar, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está transformando, Deus está abençoando o povo, ele vai para lá. Não, Deus está fazendo, eu vou ficar aqui. Aí quando Deus para de fazer, não, melhor está lá no mundo, eu vou voltar para lá. Aí a pessoa acaba voltando. Se Jesus voltar e essa pessoa estiver lá fora, ou sem Deus na vida, ou estiver nas trevas ela fica. Se essa pessoa estiver com Cristo de verdade, com o coração arrependido, buscando, servindo a Deus, não fazendo os seus desejos, quando Jesus voltar, ela vai. Então a gente sabe qual é a diferença de quem serve e de quem não serve. Quem serve busca a Deus, quem serve foge do pecado, quem serve se santifica, quem serve faz orações, quem serve ajuda quem está necessitado, quem serve faz a diferença nesse mundo, quem serve tem a luz da vida que é Jesus. Quem não serve não ora, quem não serve não se santifica, quem não serve não busca a Deus como deveria buscar, quem não serve faz tudo o que a carne pede. Então a gente sabe quem é que serve e quem não serve, nós sabemos.
O ser humano sabe, o homem sabe, no seu natural ele consegue ver, ele consegue perceber quem faz e quem não faz, tanto que tem pessoas que não é convertida, mas ela diz assim, e crente pode fazer isso? Não é assim? Você faz uma coisa, aí ela diz assim, mas crente pode isso? Então ela entende como que um crente deve viver, ela só não vive, mas ela sabe que se ela quiser a servir Jesus, ela tem que mudar os seus comportamentos, aí ela vai ser uma pessoa diferente, como você hoje é uma pessoa diferente. Aí voltando lá, então presta bem atenção, a gente viu lá em Lucas 16, volta aí, Lucas capítulo 16, deixa eu só ver qual é o versículo que a gente vai pegar. Vinte e três, não, 22. Lucas 16, 22. Aí diz assim, olha, veio a morrer o mendigo e foi levado, por quem que ele foi levado? Pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Jesus não quis aqui nem falar quem era que levava, mas quem, de acordo com o seu conhecimento, se o cristão quem leva é os anjos, o pecador quando morre, quem é que leva? Os demônios. Então a gente sabe. Como eu vi uma pessoa perguntando, vem cá, para uma pessoa que estava endemoniada, perguntou para ele, diz assim, quando alguém está morrendo que não serve a Deus, como é que vocês ficam? Aí ele diz assim, a gente fica ao redor dele, torcendo para que ele morra logo, para a gente levar ele. Mas quando há uma pessoa de Deus, e quando é alguém de Deus, aí ele diz assim, quando é de Deus, os anjos não deixam a gente pegar. Aí os anjos vêm, levam a pessoa. Para onde é que nós vamos? Para o seio de quem? De Abraão. Mas por que nós vamos para o seio de Abraão? Porque a gente está se esforçando para fazer o que agrada a Deus e não a nós. Porque a gente se esforça para andar em justiça, não em injustiça, andar em santidade, não em pecado. Então a gente sabe que nós temos que ser santo como o Senhor nosso Deus é santo. Aí ele diz, e foi sepultado. No inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse, no caso que ele faz a oração, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou como que ele estava atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de quê? De que em tua vida recebestes os teus bens, e Lázaro, de igual modo, os males. Agora, porém, ele aqui é consolado, e tu é atormentado. E além disso, entre nós e vós, está posto um grande abismo, de sorte que os que... Aí o que eu falei para você hoje? As pessoas podem passar de lá para cá, enquanto viva. E aí quem está aqui também pode passar para lá. Mas ele diz que nesse caso, depois da morte, diz assim, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam. Um exemplo, se alguém quisesse, se alguém que está lá no céu visse essa situação, se compadecesse de alguém, ou às vezes até algum familiar, irmão, aí a pessoa olha, diz, o fulano está sofrendo, eu vou lá só para dar uma ajuda para ele. Ela pode ir? Não pode. Hoje você pode, não pode? Hoje seu familiar está sofrendo, você vai lá, faz uma oração, ou você, irmão, vai lá, ajuda ele, talvez até financeiramente, enfim, você faz alguma coisa, mas quando morrer, não. Por isso que a pessoa precisa se converter, precisa mudar de vida. Aí ele diz, que quisesse passar daqui para vós, não poderia, nem os de lá passar para nós. Então quem está no inferno não pode passar para o céu, e nem quem está no céu pode passar para o inferno. Hoje as pessoas têm a decisão a tomar, mas infelizmente nem todos tomam essa decisão. Mateus capítulo 25,
Mateus 25, 31. Tem pessoas que enganam muita gente. E às vezes a pessoa até engana fingindo ser cheia do Espírito Santo, ou fingindo que é alguém de Deus, até às vezes profetizando. Só que Deus não está com aquela pessoa. Por que não está? Porque a vida da pessoa está sendo uma vida de pecado. Aonde tem pecado, Deus não habita ali. Porque a Bíblia diz: o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Então não tem como Deus estar naquela pessoa profetizando através dela ou falando através dela. Mateus 25, 31. Achou? Diz assim, ó: quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações. Então vai ter japonês, vai ter chinês, vai ter brasileiro, vai ter americano, vai ter todas as nações, como diz a Bíblia. Aonde? Na presença de Deus. Quando ele voltar, todos vão se reunir, vai estar todos na presença de Jesus. Aí o que é que vai acontecer? Com ele assentado no seu trono, sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará. O que é que ele fará? Separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas de quem? Dos cabritos. Eu vi uma pessoa falando, eu vi uma pessoa questionando, ela disse assim: mas esses crentes falam de ovelha, de bode. Nós não somos animais, nós somos pessoas. Mas não é a questão de ser animais, porque Jesus também falou de árvore, não falou? A árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. Assim também Jesus falou de animal, falou de ovelha e falou de bode. Quando ele fala de ovelha e fala de bode, ele está falando de comportamentos. O bode, quem já criou o bode sabe, o bode é encapetado, irmão. Ele não se contenta, o bode não fica quieto. Ele bagunça tudo que está perto dele, ele não fica quieto. Já a ovelha não, a ovelha é conhecida porque ela é mansa, porque ela é mais calma, ela é mais tranquila, ela tem boas obras, não é aquela pessoa perturbada. Eu estava até vendo uma pessoa falando, tem pastor que fica alimentando bode, quando ele não tiver o alimento, o bode vai comer ele. Já pensou? A ovelha é um exemplo. O bode, quando o pastor prega e não prega aquela palavra boa, como que ele fica? O pastor não tá, o pastor deve estar em pecado, o pastor não sabe nem pregar, aí fica questionando. A ovelha, Jesus, obrigado que teve pelo menos essa palavra hoje. Não precisa ser aquela palavra, mas qualquer alimento para a ovelha que o pastor provê já serve. Mas o bode, ele nunca se contenta com o que tem. Ele sempre está querendo mais, mas não o que é bom, sempre aquilo que é ruim. Então, a Bíblia diz, Jesus vai separar os bodes da ovelha, aquele que é submisso a Deus dos que não são. Quem vai separar é Jesus. Hoje, irmão, no mundo está todo mundo junto e misturado. Na igreja tem bode e tem ovelha, não tem? Sim ou não? No seu trabalho deve ter bode, deve ter ovelha. Na rua tem, na nossa cidade tem, no nosso estado tem. Então, os crentes estão misturados com os outros, ou as ovelhas estão misturadas com os bodes. E tem bode que até parece ovelha, mas na verdade não. Já viu o lobo mau quando ele veste uma pele assim de ovelha para se fazer que é ovelha para pegar as ovelhas? Pois é, então tem gente que ele usa uma capa, aí ele finge que é ovelha, mas não é ovelha. Às vezes a pessoa está ali para causar contenda, está ali para causar divisão, está ali para causar assim um escândalo na obra de Deus até. Como tem muita gente que faz certas coisas, e hoje a gente vê na internet essas coisas. Gente falando que é de Deus, porém, a gente vê, é visível que não é. É visível que certas profecias não vêm de Deus ali. Mas está lá a pessoa profetizando, está lá a pessoa falando que é de Deus, escandalizando o evangelho. E a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Tem gente que está perdendo a salvação por causa de gente assim, que diz que é Deus, mas não é. Então ele diz, e vai ter esse momento. Aí diz, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bode à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. O que ele vai falar? Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Desde quando? Desde a fundação
da fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estava na prisão e foste me ver. Então aquela pessoa que faz a obra de Deus, que faz a vontade de Deus, que se compadece com o próximo, com aquele que está sofrendo, que está trabalhando ali na igreja para a edificação do povo, e que está também cuidando da sua vida, porque não é só cuidar da vida dos outros, a gente tem que cuidar da nossa também. Então Jesus vai falar: tudo que eu queria que vocês fizeram, vocês fez. Então aquele que faz tudo que Jesus quer que ele faz, esse é a ovelha. Já o bode não, o bode ele só se importa com ele, ele só quer saber dele. Ele não se importa com os outros, então tanto que ele causa um escândalo, para quê? Para que os outros tenham o que ele tem, perturbação, tormento. É mais ou menos aquela pessoa que tem raiva de rico e quer ficar rico, é o pobre. Você já viu esses pobres? Eles têm raiva de rico, mas eles querem ganhar na Mega Sena. Será que não dá para entender gente assim, irmão? Como é que eu tenho raiva de rico e estou trabalhando para enricar e quero ser rico? Aí não dá, aí não cola. E tem uns que assim, como eu não posso ficar rico, é melhor que eles fiquem pobres, que é para ficar como eu estou também, miserável. E Jesus não fala aqui da riqueza, no caso aqui do rico e do pobre, como eu já falei para você, né, do dinheiro. Não é, pastor, então assim, se eu enricar eu não vou para o céu, não é isso. É aquela pessoa que faz tudo, porque o rico é conhecido por não ter necessidade. Não é assim? O rico, tudo que ele quer comprar, ele compra. Tudo o que ele quer fazer, ele faz. Não tem ninguém que ali que domine ele. Mas ele faz o que ele quer, ele viaja quando quer, ele vai para onde quer. Então esse é o rico. E Jesus está falando dos comportamentos. Que tem gente que é assim, na vida espiritual ele faz o que ele quer, ele peca a hora que ele quer, ele se prostitui a hora que ele quer. Já o pobre não, aquele que serve a Deus, ele não faz o que ele quer, ele faz o que Deus quer. Então ele é limitado na sua maneira de viver em certas áreas no que diz respeito ao pecado ou a certos comportamentos. É disso que Jesus está falando. Aí ele diz que vai ter essa separação. Vamos aqui no livro do missionário, na lição 10 agora, para a gente dar continuidade. Ele diz assim: aqueles que se entregam a Cristo descobrem que o Senhor também é por eles. Por isso, não podemos dizer que somos dele e, em contrapartida, sujeitar-nos ao sofrimento em qualquer área da nossa vida. Afinal, se somos justos e seguimos a direção do Altíssimo, jamais seremos tratados como infiéis. Aí está lá em Malaquias 3,18, vamos lá, Malaquias 3,18. No Antigo Testamento. É o último livro do Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 18. Pode ler? Acharam? Diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Deus deseja nos abençoar, para que todos vejam a diferença entre seus servos e os ímpios. Então o que o missionário está mostrando? O povo de Deus era para ser o povo mais abençoado na face da terra. Até porque Deus não faz questão assim, irmão, em que o seu povo seja um povo miserável. Se a gente observar, se a gente for estudar a palavra de Deus, ler a Bíblia, a gente vai ver que sempre que o povo era um povo que se voltava para Deus, vinha a fartura na vida deles. Vinha prosperidade, vinha muita paz, vinha muita alegria, mas sempre que o povo se voltava para outros deuses, aí os inimigos dominavam eles. Então o missionário está mostrando aqui que para ser, o povo de Deus é para ser o povo mais abençoado. Como disse o salmista: fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, se com a conversão não houver o quê? Mudança em nosso viver, algo está errado, pois devemos ser o reflexo do Pai.
Entre os salvos, muitos entrarão em desespero por não terem aproveitado a graça que lhe foi dada. Lembra que o rico, ele estava no inferno, como que ele estava? Ele estava em desespero, né? Ele não estava feliz ali, porque ele não aproveitou o que estava à disposição dele na terra. No caso, o que está à nossa disposição hoje na terra? A graça de Deus. E a graça de Deus, ela se manifesta na nossa vida espiritual, ela se manifesta na nossa vida financeira, ela se manifesta na família, ela se manifesta na nossa saúde. A graça de Deus, ela se manifesta em nós por completo. Só que tem gente que não consegue alcançar porque não procurou, como até disse o pastor ontem no culto lá na quinta-feira. A pessoa não procurou seguir e prosseguir em saber quem era Deus. Então é aquele crente que vive uma vida miserável e ele acha que ele tem que viver igual Lázaro aqui. Não, Jesus falou que é o pobre que vai para o céu. Não é isso que Jesus estava falando. Não, tem gente que é rico, muito rico, e que ele é salvo. E tem gente que é muito pobre e miserável, que vai ainda assim, ele vai sofrer aqui e vai sofrer no inferno. Porque a pessoa faz tudo o que ele deseja e não o que o Pai deseja. Mas nós podemos desfrutar do melhor daqui e podemos desfrutar do melhor dos céus. É claro, do melhor, que eu digo do melhor, do que é bom, do que é santo, do que é perfeito e do que é agradável ao nosso Deus. Então você pode ser alguém bem-sucedido nessa terra. Entre os salvos, muitos entrarão em desespero, por não terem aproveitado a graça que lhes foi dada. Quando a recebemos, somos capacitados a fazer a obra da mesma maneira que Jesus realizava. Porém, por causa dos cuidados da vida, a fascinação, olha só de quê? Das riquezas e a ambição, a palavra enviada a nós ficou infrutífera. E assim, os perdidos e o reino de Deus deixaram de ser beneficiados. Então, a gente dá muita atenção assim para nós e não para o reino que é de Deus. A submissão ao Senhor e a obediência à sua palavra são diferenciais na vida daqueles que servem a Ele. Assim, quando analisamos a promessa de vida abundante concedida por Jesus àqueles que nele crê, está lá em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenha como? Em abundância. Entendemos a verdade contida nessas palavras e assumimos a posição de filhos de Deus, uma vez que vivemos debaixo da graça e demonstramos que a prosperidade, ela é real. Testemunhamos ao mundo o quê? As bênçãos de Deus. Então Asaf, lá no Salmo 73, ele fala que ele olhava a prosperidade do ímpio, mas o justo também pode prosperar, pode ou não pode? Pode. O justo também pode prosperar, mas por que muitas vezes o justo não prospera? Porque o justo está olhando para a prosperidade de quem? Do ímpio. Os olhos do justo, de muito justo, estão no mundo. Poxa, parece que lá é melhor, parece que sem Deus a coisa está melhor. Aqui não, eu estou passando necessidade, eu estou passando fome, eu estou passando aperto. Mas por quê? Porque a pessoa ela se entrega às aflições. Porque a pessoa ela não busca a Deus, ela não procura para que os olhos dela sejam abertos e para que ela possa desfrutar do que é bom, irmão. Deus, ele pode prover para mim e para você tudo quanto nós precisamos. Só que se eu não entender, eu não vou ter. Se eu não entendo e se eu não recebo, eu tomo posse daquilo que Deus tem para mim, eu vou ser um justo na terra, mas eu vou ser um justo miserável. Eu vou ser um justo, eu vou até ser salvo, mas eu vou ser um justo pobre de maré. É muito melhor viver uma vida bem-sucedida aqui para o céu do que viver uma vida miserável para o céu, sim ou não? Dá para viver bem-sucedido aqui? Dá. Mas quando que nós vivemos bem-sucedido aqui? Lembra do que Jesus falou? Buscar em primeiro lugar o reino? O que o ímpio faz é buscar em primeiro lugar as riquezas. O que o justo faz é buscar em primeiro lugar o que é de Deus. Entre as riquezas e a justiça, eu tenho que preferir o quê? A justiça. Essa é a diferença do que serve a Deus. Então o ímpio, para ele prosperar, ele trapaceia, ele inventa o que não existe, ele mente, ele rouba. Ao justo não. O justo assim, ele diz assim, se for para me depender disso aí, eu não quero. Mas por que ele faz isso? Porque ele está buscando em primeiro lugar agradar a quem? Agradar ao Pai.
Então ele é o nosso pai, nós chamamos ele de pai e nós temos que viver como um filho. Como que Jesus fazia? Quando aparecia demônio, Jesus lutava contra demônio, repreendendo, expulsando. Ele não deixava aquela situação dominar ele. Ele não deixava os espíritos afligir ele. Tem muito justo deixando Satanás afligir, irmão, sendo que tem que ser o contrário. Hoje somos nós que afligimos os demônios. Como? Com as nossas orações, descendo fogo neles, repreendendo eles, porque nós somos filhos de Deus e temos hoje a mesma autoridade que Jesus teve. Entendemos a verdade contida nessas palavras, que é a abundância que Jesus veio trazer, e façamos o quê? Assumamos a posição de filhos de Deus. Devemos assumir o que Deus tem para nós e o que nós somos espiritualmente falando, irmão. Os filhos de Deus não podem ser aqueles coitados que vivem reclamando da vida, que a vida está ruim, e dizendo que a vida do outro está melhor. Que negócio, que filho de Deus é esse, irmão? Parece até que a gente não está sendo filho de Deus, está sendo filho de outro. Então estamos como Asaf. Poxa, a vida do outro é melhor. Poxa, o outro tem mais condição do que eu. Poxa, o outro parece que a vida dele é mais fácil. Mas também o outro, ele faz tudo de errado. O outro, ele não tem um freio. E tudo que tiver ao alcance dele para fazer, ele faz. Nós temos que agradar a um que é Deus. Mas podemos crescer porque Jesus falou, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, ele diz, as outras coisas serão acrescentadas. Quais são as outras coisas? Comida, vestimento, dinheiro no bolso. Amém? Mas primeiro nós temos que procurar conhecer o Senhor nosso Deus, porque o mais importante para nós é a nossa salvação com toda certeza. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, então hoje tem gente que às vezes engana, ela diz ser de Deus, sendo que não é. Às vezes está no meio daqueles que são de Deus, mas ela não pratica a justiça, ela vive conforme ela quer. E ela está enganando ali muita gente, dizendo que ela é uma pessoa de Deus, que ela é cristã, que ela é crente, que ela tem a fé em Cristo. 2 Timóteo 2,19, vai lá para a gente ver. 2 Timóteo 2,19 diz assim, todavia o firme fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Qual é o selo? O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, faça o quê? Aparte-se da iniquidade. Então Jesus, irmão, vai reunir todos os povos, vão estar todos juntos e misturados. Aí Deus vai saber, esse aqui para cá, esse aqui para cá, esse para cá, esse para cá. O de cá, tchau, obrigado, o daqui pode entrar no céu que você foi escolhido para entrar. Mas por quê? Porque se apartou de quê? Da iniquidade. Agora, os que não preferiram se apartar da iniquidade, mas estavam na igreja, estavam orando, ou até oravam, pelo menos para enganar, estavam aparentemente servindo a Deus. Deus sabe quem são os seus. Não é estar na igreja da graça, é estar, irmão, no reino, ou estar selado por Deus. Porque quando a pessoa decide praticar a justiça, Deus logo sela ele, Deus logo marca ele, esse aqui é meu. Lembra que ele diz assim, achei o homem segundo o meu coração que fará todas as minhas vontades. Quem foi? O Davi, né? Então da mesma forma, Deus continua procurando. Se você observar, quando o centurião foi falar para Jesus, mestre, não precisa que o senhor vá na minha casa, basta uma só palavra e o meu servo sarará. O que Jesus falou para ele? Nem Israel achei tanta. Então significava que Jesus estava procurando o quê? Pessoas que tivessem fé. Para fazer o quê? Para fazer milagres. Da mesma forma, Deus está hoje procurando pessoas que queiram ser seladas por Ele, pessoas que queiram ser salvas por Ele, pessoas que queiram a marca dEle, o sinal que Ele tem para elas, que no caso é o Espírito Santo de Deus. Nós somos selados pelo Espírito Santo quando nós resolvemos nos apartar da iniquidade. Tem muitos que dizem assim, Jesus, eu te aceito, mas a iniquidade permanece. Ele não decide se apartar da iniquidade. O que acontece? Jesus, ele vai vir e a pessoa vai estar lá na frente e aí ele vai dizer para a pessoa se apartar. Agora, aquele que está praticando a justiça, aí ele vai dizer, entra no lugar que está preparado para você desde a fundação do século.
Antes de você se converter, Jesus já tinha preparado o lugar. Aí a gente vai partir desse mundo. Lembra do que diz a Bíblia lá? Morreu o rico, morreu também o pobre. Todos morrem. Mas só que nem todos vão para o mesmo lugar. Tem até uma passagem, acho que é em Eclesiastes, que o Salomão começa a observar a vida. Ele diz assim: a viver é vaidade, porque o animal morre, o ser humano morre, o pobre morre, o rico morre, e todos vão para o mesmo lugar. Só que não. Vamos para o mesmo lugar aqui na terra, todos vão para, no caso, o cemitério. Mas e aí? O corpo vai, a alma e o espírito, vai para onde? Pode ir para Deus ou pode ir para onde, irmão? Para o inferno. Vai depender do que a gente resolveu fazer, de quem a gente decidiu servir, se a Deus ou as nossas vontades, porque tem gente que serve ele mesmo, né? Eu sirvo a mim mesmo, sou Deus de mim mesmo. Então a Bíblia diz lá em Malaquias, onde a gente leu 3,18, e vereis outra vez a diferença. Aqui nós já vemos a diferença na terra. Quando que vai ser a outra vez a diferença? Quando Jesus voltar. Aí nós veremos outra vez a diferença dos que são chamados e dos que não são, dos que são escolhidos e dos que não são. E ele vai voltar. E tem muita gente que às vezes está brincando com isso e está vivendo a vida de qualquer jeito. Para finalizar, Gálatas 4:6. Gálatas 4:6, e que Deus fale mais aí ao seu coração, mas vamos aqui logo em Gálatas, e aqui eu finalizo. Capítulo 4, versículo 6, diz assim, ó. Pegou aí já? Pode ler? Diz assim, ó: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações. Quem que ele enviou? O Espírito de seu Filho, que faz o que dentro de nós? Que clama, Abba, Pai. Então o Espírito de Deus, ele mostra, ele prova que nós somos filhos de quem? De Deus. No nosso coração, dentro de nós temos a certeza que nós somos de Deus, porque tem o Espírito dele confirmando que nós somos filhos dele. Dentro de nós temos aquele desejo de estar na presença de quem? Do Pai. Às vezes até no trabalho você tem o desejo de estar na presença do Pai. Você tem o desejo de orar, você tem o desejo de meditar, você tem o desejo de aprender. Por quê? Porque dentro de você tem o Espírito do Pai, o Espírito de Deus. Já aquele que não tem o Espírito de Deus, qual é o desejo que ele tem? Tomara que chegue sexta-feira logo, que é para mim. Vou me tomar uma. Tomara que eu receba logo, que a pessoa já quer ir se prostituir. Então esse é o desejo de quem não tem o Espírito de Deus. Ele não tem o desejo de se achegar a Deus, de se voltar para Deus. Ele tem o desejo de ir contrário, de ir para o lugar que Deus não está. Ele não quer estar onde Deus se manifesta, ele quer estar onde outras coisas se manifestam, que no caso é os desejos da carne. Então aqueles que são de Deus têm neles o Espírito de quem? De Deus. Se permanecermos em Deus, ele permanecerá, como disse Jesus. Se nós permanecermos nele, ele permanecerá em nós. E a Bíblia diz, e nós daremos muitos frutos, porque o galho, nós somos como se fosse um galho que estivesse na árvore. Se você cortar o galho, aquele galho que foi cortado, ele um tempo fez parte da árvore e deu muito fruto, mas foi tirado, agora ele não dá mais, apesar de ser o mesmo material ali da árvore, só que ele dependia de alguém para produzir, como nós dependemos do Espírito de Deus em nossa vida para ser alguém melhor. Se a gente não der crédito a isso, ou não honrar esse Espírito que hoje está em nós, se a gente não ouvir ou não der atenção à voz dele, nós voltaremos a ser o que a gente era, e a gente vai perder a salvação que já nos foi concedida por Jesus. Aí nós vamos viver como os demais vivem e vamos para onde os outros vão, que no caso aqui é o que fala a respeito do rico. Ele foi para onde? Para o inferno. Mas Deus queria que ele fosse para lá? Tem muita gente que Deus não quer que vá, mas ele vai estar lá. Como tem muita gente que Deus ama todos, mas Deus não vai poder fazer nada, porque o que ele podia fazer, ele já fez. Agora vai depender da pessoa. Ela tem que se apartar de quê? Da iniquidade. E passar a olhar para Jesus e viver como Jesus viveu aqui, não sendo aprisionada por Satanás e nem pelo que ele oferece, como no nosso caso é o nosso caso hoje. Amém ou não amém? Glória a Deus ou não?
Glória a Deus. Então vamos orar. Coloque-se de pé no seu lugar, vamos fazer essa oração e vamos continuar firme na presença de Cristo, que eu tenho certeza que Ele vai fazer muita coisa maravilhosa em nossa vida. Em nome de Jesus.